Meu nome é Rogério Mota. Sou natural de Ceilândia, no Distrito Federal. Atualmente, eu moro em Tibagi, na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná. Mas há alguns anos atrás, eu morei em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Naquela época, eu trabalhava como motorista para uma empresa e transportava produção agrícola para Salvador. Eu sou caminhoneiro desde muito novo. Herdei a paixão pelo volante e pelas estradas com o meu pai, que também é caminhoneiro. Mas hoje em dia, ele só faz pequenos fretes para perto. Eu já rodei bastante por esse Brasil, mas na parte da Bahia. Mas na Bahia tem um trecho de uma rodovia com cerca de 200 quilômetros na BR-242, que começa no início da subida da Serra da Mangabeira e termina em um povoado chamado Tanquinho de Lençóis, que nas madrugadas aparecem alguns fenômenos que faz as pernas tremerem e os cabelos ficarem arrepiados. Eu mesmo já fui testemunha ocular desses fenômenos e, sinceramente, foram momentos apavorantes que faz o homem repensar sua vida e suas escolhas. Em 2007, eu estava voltando com um caminhão vazio de Salvador, onde eu levei um carregamento de soja. Por volta das 9 horas da noite, cheguei em um posto de combustível chamado Carne Assada, que fica em um povoado com o mesmo nome, a uns 20 quilômetros da cidade de Ceabra. Estacionei o caminhão e fui tomar um banho, e depois aproveitei e fui jantar. Só que depois da janta, ao invés de dormir para descansar no pátio do posto, como era costumeiro eu fazer, resolvi seguir viagem por mais um tempo. A minha intenção era dormir em um posto que fica uns 100 quilômetros mais à frente, logo depois da Serra da Mangabeira. Continuei a minha viagem, e aquela era uma noite bem agradável. E apesar da rodovia ser pista simples, o trânsito estava leve e fluía normalmente, sem qualquer contratempo. E mesmo depois de dirigir o dia inteiro, eu não estava me sentindo cansado e nem com sono. Devia ser quase meia-noite. O rádio do caminhão tocava umas modas boas. Eu estava descendo a Serra da Mangabeira. Foi quando, do nada, apareceu um carro de passeio atrás do meu caminhão. Ele estava com o farol alto, porém não me ultrapassava, nem dava sinal de luz, apenas seguia o meu caminhão. Eu imaginei que fossem bandidos e que a tentativa de assalto era apenas questão de tempo. Mas, assim como que do nada, o carro surgiu atrás do caminhão e desapareceu. Meu pensamento naquela hora foi que eles desistiram do assalto e por isso voltaram. Mas o que eu não esperava era que de repente o carro surgisse novamente, só que desta vez foi na minha frente. O carro estava andando devagar e deu para ver os detalhes. Era um Opala preto, com a luz interna acesa, e dentro do Opala haviam 5 pessoas, mas os ocupantes tinham uma aparência estranha. De repente, o carro acelerou e desceu a serra avionado e rapidamente sumiu das minhas vistas. E eu comecei a temer pela minha vida, pois aquela situação estava estranha demais. Porém, o pior aconteceu, e no final da descida, já na parte plana. Àquela altura dos acontecimentos, eu já estava até mais relaxado. Foi quando avistei um veículo no sentido contrário, e para minha surpresa, era o mesmo Opala preto que veio a toda velocidade na contramão e se jogou contra o caminhão. Não deu tempo de fazer nada, nem frear ou desviar. Mas para minha surpresa, só ouvi um estrondo e passei direto, como se aquilo fosse um holograma ou algo assim. A impressão que eu tive foi que o carro passou por dentro do meu caminhão, e nesse momento
escutei risadas e gritos que vieram de dentro do carro. Eu fiquei apavorado, mas graças a Deus, pouco tempo depois, eu cheguei em um posto de combustível e eu planejava dormir. Eu precisei ficar uns 15 minutos sentado, apenas respirando fundo e tentando processar o que tinha acabado de acontecer comigo há poucos minutos atrás. Eu desci do caminhão, caminhei um pouco no pátio para esticar as pernas e depois acendi um cigarro, pois naquela época eu ainda fumava. No posto, encontrei alguns conhecidos e falei com eles o que eu tinha visto. Um amigo meu que trabalha na mesma rota me falou que ele também já tinha visto essa Opala, mas que ela apenas apareceu e do nada desapareceu, mas que não foi nada comparado com o susto que eu levei. Fiquei sabendo que o povo da região comenta que alguns anos atrás, 5 jovens estavam em Opala Preto, vindo de uma festa, e bateram de frente com um caminhão e morreram todos na hora. Os corpos ficaram mutilados e alguns quase que irreconhecíveis. Foi um acidente bem feio e depois disso, algumas pessoas veem esse carro andando na rodovia, no trecho da Serra da Mangabeira. Fiquei a noite por lá e na manhã do outro dia eu voltei para além. Depois desse acontecimento, eu evitava passar na serra durante as madrugadas. Mas quem é empregado, às vezes, tem que fazer o que lhe é mandado. Em fevereiro do ano seguinte, no período da colheita da soja, eu estava descendo com o carro carregado, indo em direção ao Salvador. E nessa noite, comecei a subir a Serra da Mangabeira, depois das 10 horas da noite. Pois, naquela época, ainda era permitido dirigir a qualquer horário da noite, sem restrição. Como o caminhão estava pesado, eu não conseguia desenvolver uma grande velocidade. Foi então que percebi, no meio da subida, havia uma mulher parada no acostamento, do lado direito. Ela não fez qualquer sinal para eu parar, apenas estava lá, imóvel, parecendo uma estátua macabra. Na hora, eu me arrepiei e me lembrei do Opala Preto. Fiz o sinal da cruz e continuei dirigindo, mas ouvi um barulho estranho, como se viesse da lateral da carroceria. E quando olhei no retrovisor, eu vi que a mulher estava conseguindo acompanhar o caminhão pelo acostamento. Mesmo com a velocidade baixa, era impossível que a mulher me acompanhar. Mas o meu terror ainda estava só no começo. Depois de uns 15 minutos, eu olhei para a minha direita, e aquela mulher estava do lado de fora da cabine, em pé, no estribo, e olhando para dentro. Então, eu pude perceber que não era exatamente uma mulher, era um demônio, com o rosto macabro e um olhar vazio. Na hora, eu fiquei em estado de choque. Não sabia o que fazer. A única coisa que eu podia fazer era orar e me apegar com Deus. Então, comecei a recitar os Salmos 91. Enquanto eu recitava, aquele demônio em forma de mulher dava risadas e permaneceu assim por cerca de uns 2 quilômetros, até que ela se transformou em um tipo de fumaça e desapareceu. Continuei dirigindo e quando cheguei à cidade de Ceabra, estacionei o caminhão em frente a um posto de combustível e fiquei por lá até umas 4 horas da manhã, pois eu não tive forças para continuar dirigindo naquela noite. Na volta para além, não aconteceu nenhuma manifestação sobrenatural durante o meu trajeto, mas assim que cheguei na empresa, fui direto falar com meu supervisor sobre o ocorrido da ida. Eu pensei que ele fosse me encaminhar para a psicóloga da empresa, mas ele apenas olhou para mim em tom de brincadeira e me disse: "Da próxima vez, você para o caminhão e pede para a mulher entrar, pois a polícia rodoviária vê ela viajando na estribo, vai ser multa na certa." Eu fiquei até sem graça, achando que ele estava tirando onda com a minha cara. Mas logo que ele falou isso,
ele me chamou e a gente foi até a copa da empresa tomar um cafezinho. E chegando lá, ele me falou que iria me contar uma experiência que ele teve quando trabalhou como motorista. Ele me falou que uma vez ele estava viajando para Salvador e parou no posto que fica próximo à subida da serra para descansar e jantar. Quando ele estava saindo do posto, tinha uma mulher parada, pedindo carona. Ele parou e abaixou o vidro e perguntou para onde ela ia. A mulher disse que desceria na entrada de Piatã. Ele abriu a porta e ela entrou na cabine. Mas o estranho é que ela não carregava qualquer bagagem, nem mesmo uma bolsa de mão. A mulher estava em silêncio a estrada toda, e quando chegou próximo ao local que ela desceria, eu olhei para o lado e eu estava sozinho. A mulher simplesmente evaporou. Ele me falou que essas visagens de beira de estrada são bem comuns e que se torna normal. Então, o melhor a fazer é rezar e ver se consegue ignorar. Eu segui o conselho dele e passei a ignorar as bizarrices nas estradas. E foram muitas, mas eu passava direto e fingia que não estavam ali. Continuei trabalhando na empresa por mais 2 anos, mas a gota d'água foi quando certa vez, por volta das 2 da madrugada, estávamos andando em comboio, no sentido Salvador, e quando nos aproximamos da entrada de uma cidade chamada Palmeiras, a poucos quilômetros do Morro do Pai Inácio, uma entidade em forma de boi atacou o meu caminhão e quase que eu perco minha vida. Eu era o último de 5 caminhões do comboio. Então, de repente, um boi gigante saltou do acostamento, na frente do caminhão, e começou a correr na pista. Foi um susto terrível. Passei o rádio, mas por incrível que pareça, nenhum dos outros caminhoneiros do comboio e nem os outros que vinham no sentido contrário conseguiam ver aquele animal. Eu imaginei que fosse mais uma das coisas que aparece naquele trecho. Criei coragem e aumentei a velocidade, mas o suposto boi continuava correndo na mesma velocidade do caminhão. Depois que passou pela estrada da cidade, aquele animal deu um pulo e foi para o acostamento, e começou a correr paralelamente ao caminhão. E quando me aproximei de uma curva, ele se jogou contra a carroceria. O impacto foi tão violento que eu fui parar na contramão e por pouco não perdi o controle da direção e desci a ribanceira. Eu passei o rádio novamente e alguns amigos que vinham atrás falaram que realmente havia um boi pastando na beira da pista, lá atrás, perto do britador, mas que era apenas um animal e não tinha nada de sobrenatural. Na volta, eu estava decidido a pedir demissão, pois aquela situação foi demais para mim e a minha vida passou a correr risco naquela rodovia. Informei o meu supervisor sobre o que aconteceu e ele foi bem compreensivo. E ao invés de dar a demissão, ele me deu umas férias e falou que iria tentar me ajudar. Na volta das férias, ele me chamou e me propôs mudar de cidade e estado, pois o grupo tinha outras empresas espalhadas pelo Brasil. Então, eu fui transferido para a cidade de Tibagi, e desde então, nunca mais passei naquele lugar. Ainda tenho amigos em Luiz Eduardo Magalhães, e de vez em quando converso com eles, e uma vez ou outra, eles me falam que viram coisas nas estradas. Não sei se falam com sinceridade ou apenas tirando onda, mas eu sei bem o que eu vi. Obrigado e uma boa noite.